Alô, viajante, você que já está com tudo certo para viajar, já está com as férias marcadas, passagem comprada, hotéis reservados, dinheiro trocado, cartão de crédito ativado para usar fora do país, tudo, absolutamente tudo certinho e de repente se viu diante dessa situação de pandemia. E você agora está se perguntando: viajo ou não viajo? Esse vídeo aqui é para você que tem já tá com tudo planejado, vai viajar, pretendia viajar nos próximos dias e que agora tá nesse dilema. Eu viajo, eu não viajo, quais são as consequências? Bom, essa decisão, viajo ou não viajo, só você vai poder tomar. A não ser que o país para onde você vá, para onde você pretende ir, já tenha tomado a decisão para você. Se o país para onde você pretende ir já fechou a fronteira, você não tem nem como optar. Mas se não está com a fronteira fechada, você pode sim decidir se você vai ou não. E para tomar essa decisão, você tem que pesar a sua necessidade de viajar com as consequências de viajar nessa época. E só fazendo esse balanço que você pode tomar a decisão. E esse vídeo aqui é para conversar com você sobre algumas das consequências. Eu sei que eu não sei todas as consequências, até porque eu nunca viajei numa situação dessa de pandemia. Eu vou dizer, eu pessoalmente, se tivesse uma viagem marcada para daqui a uma semana, um mês, 2 meses, eu não iria viajar. Eu ia tomar alguma outra medida que já eu falo para você. Por que isso? Por conta das consequências. Se você me acompanha aqui no canal, se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu estive recentemente na Itália, que é onde a situação está mais grave em todo o mundo, o quadro mais grave é na Itália, mas na véspera de eu ter tomado o meu voo daqui para lá, havia só 3 casos na Itália, ou seja, não parecia uma situação de risco, de perigo ou qualquer coisa assim, não parecia. Eu estava indo para um lugar que tinha 3 casos dentro de um país inteiro. E durante a minha viagem as coisas foram começando a piorar. Felizmente eu voltei para o Brasil antes da declaração de pandemia, antes até mesmo da Itália fechar tudo. Tá? Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre as consequências. Primeiro, lembrando que as pessoas têm muitos motivos para viajar. Esse canal aqui é essencialmente falando sobre viagens turísticas. Mas você pode viajar para fazer turismo, você pode viajar para estudar, para fazer um intercâmbio, para aprender o idioma, para fazer um mestrado, um doutorado, ou você pode viajar para providenciar documentação para uma possível cidadania daquele país, ou então você pode viajar para ir morar naquele país. Sei lá, você conseguiu um emprego, uma proposta de trabalho fora do país, ou até mesmo não conseguiu, mas você é cidadão daquele país e você resolveu, sei lá, se mudar e tentar a vida nesse local. Então existem vários motivos, devem ter muitos outros motivos para viajar. Esses são os que eu penso aqui serem os principais. Às vezes você pode ter sido transferido do seu trabalho, você continua trabalhando na sua empresa e você foi transferido, pelo menos temporariamente, para trabalhar em outro país. Então, motivos são os mais diversos possíveis. Agora, pesando esses motivos, né, o que te leva a viajar com as consequências de viajar nessa época, é que você pode ter um panorama melhor aí para você tomar a sua decisão. Então, primeira coisa de tudo que eu fiquei sabendo, que eu dei graças a Deus de eu ter voltado antes da pandemia declarada e antes até de eu saber disso, porque senão eu estaria durante a viagem muito angustiada. E eu vou dizer qual é. Seguro viagem. Não sei se você já assistiu os meus vídeos anteriores. Os meus primeiros vídeos eu falo sobre seguro viagem. Foi logo no início, na primeira, segunda semana do canal, eu falei sobre seguro viagem. E é uma das coisas mais importantes para deixar você seguro. Você que tem medo de viajar, vai se sentir realmente seguro por ter um seguro viagem. É uma das coisas que te deixa seguro. A outra coisa é todo o planejamento. E fazer um seguro está inserido no planejamento de viagem.
Então, se você contratou um bom seguro, você vai mais tranquilo, você sabe que se acontecer alguma coisa, alguma emergência de saúde, alguma emergência jurídica ou alguma questão com a sua bagagem, você vai ter o suporte, né? Você vai ter ajuda. Só que em caso de pandemia, o seguro não vai cobrir caso você contraia a doença da pandemia estabelecida. Pois é, você vai ter um primeiro atendimento e aí vão descobrir o que está acontecendo com você. Caso seja diagnosticada aquela doença, o seu seguro não vai cobrir. E isso eu acredito que seja universal. Eu acredito que não tenha um seguro ou outro que cubra. Eu acho que isso deve ser universal. Então, você já tem uma insegurança aí a mais, que você já está exposto a uma possibilidade maior de contrair aquela doença. E se você contrair, você não vai ter um suporte. Ou seja, você vai ter que ou depender do sistema público de saúde daquele país, ou arcar com as despesas de um tratamento que porventura você precise. E a gente sabe, pelo menos pelo caso da Itália, a gente sabe que em qualquer uma das duas situações, ou você depender do sistema público, caso o país para onde você vai tenha um sistema público gratuito, ou você ter a condição de arcar com o tratamento, nos dois casos, pode ser que você não consiga espaço, não consiga leito, não consiga vaga num hospital para você ser tratado. Então, isso já é uma grande insegurança e isso já me faria desistir de viajar nesse momento. Mas é porque eu falei, me faria desistir de viajar nesse momento porque eu faço viagens turísticas, eu vou a passeio. Então é óbvio que eu prefiro não me expor dessa forma para passear, porque vai ser um passeio que eu não vou nem conseguir aproveitar, não vou nem conseguir fruir. É o que eu disse. Se a declaração de pandemia tivesse vindo antes, ou se eu tivesse essa informação que eu não tinha, eu passei a ter essa informação depois que eu voltei, que eu fui buscar, fui procurar saber. Se eu tivesse essa informação antes, diante do número de casos na Itália crescendo, eu ia ficar profundamente angustiada. Essa falta de ar que as pessoas têm quando tem coronavírus, eu ia ter diariamente sem corona, porque eu ia ficar realmente muito angustiada, com medo de repente precisar de um atendimento e não conseguir ter esse atendimento, essa cobertura. Isso muito antes do sistema italiano de saúde colapsar, porque está colapsado, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas para não esquecer de falar. Fechamento de fronteiras. Tem dois problemas quando você vai para outro país, onde você não é cidadão e que você não está trabalhando nesse país. Porque quando você vai para trabalhar, por exemplo, você é uma pessoa da área da saúde ou você é um pesquisador e você vai viajar agora para ajudar nas pesquisas para combater o vírus. Nesse caso, a sua viagem está mais do que justificada, né? Faz algum sentido. Mas se você vai para passear, ou enfim, aí você que vai pesar, tá? Você pode ir, mesmo em um lugar que ainda não tenha casos. Como eu falei, na véspera do meu voo, havia apenas 3 casos na Itália. E hoje é o epicentro da pandemia. Deixou de ser a China. A China, a situação que a Itália está hoje é pior do que a China já esteve em qualquer momento. A China já está numa curva descendente, enquanto a Itália está numa curva ascendente. Ou seja, a situação da Itália vai ficar muito pior ainda e a da China já está começando a amenizar. Eu cheguei a ler hoje que já tem novos casos na China de contágio, não só das pessoas que estão voltando para a China, mas contágio comunitário. Mas isso aí eles estão observando, vamos ver o que acontece. Mas no momento, a informação é que a curva da Itália está descendo e a curva da China está descendo e a curva da Itália está subindo. E quando eu fui, isso não se podia nem prever. Então, se você tem uma viagem marcada e o seu destino é um lugar onde ainda não tem nenhuma manifestação, nenhum caso relatado de coronavírus, ou melhor, de Covid-19, porque coronavírus é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença que o coronavírus nos causa. Então, se não tiver nenhum caso relatado de Covid-19, não significa que não tenha chegado o vírus ainda, porque como você já sabe, o tempo de incubação do vírus é de até 14 dias. Ou seja, se hoje não tem nenhum caso,
significa que talvez daqui a 14 dias possa ter. Ou seja, pode ser que já tenha o vírus lá. Então, e agora a tendência é que os países que começarem a ter novos casos, né? Um país que não tem caso nenhum, de repente descobre um caso ali, a tendência é que esse país haja mais rápido do que os primeiros países que começaram a ter casos. Porque já dá para se mirar no exemplo de outros países, né? A gente consegue olhar, por exemplo, da Itália e pensar e projetar o que pode acontecer em outros países e tomar medidas para que isso não chegue a esse ponto. Então, pode ser que esse país para onde você pretende ir não tenha nenhum caso hoje, mas você chegando lá aconteça algum caso e as medidas podem ser tomadas rapidamente e eles resolverem fechar as fronteiras, por exemplo. E você pode ter muita dificuldade de voltar. Eu sei que você sendo brasileiro ou sendo brasileira, você tem o direito de voltar para o seu país, né? Ser repatriada. Só que a pergunta é, será que vai ter voo suficiente para te trazer de volta? Será que as companhias aéreas vão cancelar esses voos? Será que as companhias aéreas... Será que vai ter gente suficiente querendo voltar para o Brasil, desse lugar para o Brasil, suficiente para ocupar um voo e a companhia aérea achar interessante manter aquele voo? Aí fica a questão. Uma informação que eu tive hoje ou ontem é que a ANAC colocou no site dela um formulário para brasileiros que estão fora do Brasil, querendo voltar para o Brasil, para preencher aquilo e para ver se consegue algum voo para ser repatriado. Então você pode ficar dependendo disso. E enquanto você não conseguir voltar, e isso pode ser no meio da sua viagem ou pode ser no final. Você conseguiu fazer toda a sua viagem e na hora de voltar você teve esse problema, na hora que já estava planejado o retorno, né? E aconteceu esse problema e você não consegue voltar. E aí vem outra preocupação. Você vai ter recursos para se manter nesse lugar enquanto você estiver fora? Pensa nisso. Eu vi recentemente, foi no canal do Aviões e Músicas, no canal do Lito, contando a história de... foi no Equador, tenho quase certeza que foi em Guayaquil, no Equador, que tinham os espanhóis que estavam lá e que precisavam voltar para a Espanha, e tinha um avião que ia buscá-los, eu não sei de qual companhia, mas um avião que ia buscá-los, e o prefeito, a autoridade lá em Guayaquil, cobriu a pista de descida do avião, cobriu a pista de carros para que o avião não pudesse aterrissar. Ou seja, eles tiveram que ficar lá, os espanhóis que seriam repatriados. Também existe, na contramão disso, existe a história do, eu acho que foi a TAM, acho que foi a Latam, foi a Latam? Eu não lembro, acho que foi a Latam, que foi buscar uns brasileiros lá em Nova York para repatriá-los, para trazê-los de volta para o Brasil. Esses conseguiram voltar. Então, assim, é muito inseguro, é muito instável. Por mais que você tenha essa possibilidade, né, de ser repatriado, de preencher lá o formulário da ANAC, ainda assim você pode se deparar com uma autoridade maluca como essa aí de Guayaquil que não permitiu que o avião aterrissasse. E aí você vai fazer o quê? Você tem que continuar lá no lugar. Considera isso também. Então você talvez não consiga voltar, talvez você não tenha voo para voltar, as fronteiras podem estar fechadas, você vai ter que ter dinheiro para se manter durante esse tempo. Então, assim, vai pesando a sua necessidade de viajar, que pode ser grande, pode ser que ela pese muito mais na balança e você decida viajar. Mas considere todos esses pontos. A questão da falta do seguro. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui alguma coisa a acrescentar. Uma outra coisa aqui. Leve em consideração a preocupação que os seus familiares vão ficar com você. Eu, quando estava na Itália, e eu vou te dizer, já estava ruim o negócio, mas não estava do jeito que está. Mundialmente, não estava do jeito que está. Né? Começou a aumentar o número de casos, começou a cada 2 dias, parece, quase que dobrava o número de casos, mas ainda era pouco, né? Considerando o país inteiro. E mesmo assim, muitas pessoas me mandavam mensagens, cuidado, usa máscara, pelo amor de Deus, toma cuidado. Isso já gera
nos nossos familiares, nos nossos amigos, uma tensão, uma insegurança. Agora imagina, com a pandemia declarada, você estar fora do país. Eu sei que você provavelmente não vai ficar vendo seus pais, seus avós com frequência, nem deve, se você não mora com eles. Você não vai ficar os vendo aqui, mesmo estando aqui no Brasil, por uma questão de segurança e por manter o isolamento, por proteção sua e proteção deles. Mas, se você estiver fora do país, dentro de um lugar onde de repente pode explodir também um outro surto, né, epidêmico, mesmo que no Brasil esteja rolando a epidemia também, essas pessoas que te amam vão ficar muito inseguras, muito angustiadas. E aí é pesar também, vale a pena deixá-los tão angustiados assim? Porque eu sei que a pandemia está estabelecida, então você ficar aqui ou ficar no país X ou Y ou Z, em relação à possibilidade de você contrair a doença, não vai fazer tanta diferença assim. Mas vai fazer diferença no sentido de que você lá talvez não seja prioridade de atendimento. Se você precisar de um atendimento. Aqui, você sendo brasileiro, você vai ter prioridade. Por mais que a gente saiba que daqui a um mês vai colapsar o sistema de saúde aqui. Mas no lugar para onde você vai também pode ser que colapse. E ainda tem aquela questão, se não tiver um atendimento gratuito, público, gratuito, você vai ter que pagar por isso. E é outra questão que você tem que pensar se vale a pena você manter a sua viagem. Bom, e o que eu faria? Se eu tivesse uma viagem marcada para os próximos meses, aliás, quando eu voltei, antes de eu viajar, eu já tinha ideia de viajar novamente, já tinha até um lugar aqui em mente, que é um lugar de super baixo custo, é um lugar que eu recebi muitas indicações para conhecer esse lugar, que tem uma cultura fantástica, enfim, eu não vou antecipar qual é, mas seria uma viagem ainda esse ano, antes de terminar o ano. E eu nem comecei a planejar. Por quê? Eu acredito que eu não vou viajar. Possivelmente eu não vou viajar, porque eu não pretendo viajar antes da situação normalizar, tá? É isso que eu tenho para dizer. Se eu tivesse uma viagem nos próximos meses, eu ia fazer alguma coisa que as companhias aéreas oferecem. Ou cancelar o voo sem custo. As companhias aéreas também estão fazendo o possível fazendo a parte delas, vamos dizer dessa forma. Eles estão fazendo o possível para minimizar o dano, porque o dano já aconteceu, inclusive para as próprias companhias. Eles estão tentando minimizar o dano, oferecendo cancelamento gratuito para quem tem viagem marcada até uma determinada data, eu acho que é até setembro, se eu não me engano. Até uma determinada data você pode cancelar essa passagem, essa viagem, ou melhor, a passagem. Você pode cancelar sem custo. Você pode remarcar sem custo também, sem custo de remarcação. E se você marcar por uma outra ocasião onde a tarifa seja mais alta, você só vai pagar a diferença. Se você encontrar uma tarifa equivalente, você remarca sem custo. Ou eles podem também, caso o seu voo seja cancelado, né? Você tem um voo para o dia X e esse voo específico foi cancelado. Eles podem também te realocar em outro voo com o mesmo destino. Então você tem essas três opções que todas as companhias aqui do Brasil estão oferecendo, não sei fora, mas acredito que sim, acredito que isso seja mundial, mas todas as companhias brasileiras estão oferecendo essas opções. Então, o que eu faria? Eu remarcaria o meu voo para o ano que vem. Eu não esperaria remarcar para esse ano. Eu, lá no início, quando tudo começou, melhor, assim que eu voltei de viagem, quando eu falei assim, eu não vou dar seguimento a essa ideia de planejar essa próxima viagem, porque eu vou esperar. E aí eu pensei, talvez, lá para outubro seja possível, setembro, outubro. Mas hoje eu já tenho um certo receio, porque vai ter uma ressaca, né? Depois que isso tudo passar, essa onda subir e descer, vai passar. A gente sabe que vai passar, mas ainda vão ter algumas consequências em função de tudo que aconteceu. Então vai ter esse momento de ressaca.
né? E que a gente não sabe o que pode acontecer. Vai ser econômico, vai ser de saúde. E a gente não sabendo o que pode acontecer, é melhor esperar um pouquinho mais. Eu remarcaria a minha passagem para o ano que vem, qualquer mês do ano que vem, quando for possível, quando fosse possível, né? Tô falando o que eu faria. Então eu tentaria remarcar as minhas férias, é uma coisa que eu também não penso agora, porque tem que ficar em casa. Então no momento eu tô cerrada, tô bloqueada em casa, sem fazer nada, sem ir à rua. Eu vou à rua apenas para mercado, apenas para farmácia. Hoje, inclusive, hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu saí, fui ao mercado, que já não tinha mais nada em casa. Eu fui à farmácia pegar os meus remédios de pressão e voltei para casa e em casa fiquei. Então, essa é a minha recomendação. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem puder não viajar, não viaja, por conta de todas essas consequências que eu falei. Se ainda assim a sua necessidade de viajar, a importância da sua viagem é maior, pesa mais na balança do que essas consequências, você viaja e toma cuidado, muito, muito cuidado, e tenha muito carinho com as pessoas próximas suas, tá? Com os seus familiares, com seus amigos, que vão ficar preocupados, vão perguntar. Tenha bastante carinho, tenha um pouco de como é que é a palavra? Meu Deus do céu. Um pouco de paciência. Porque eu sei que vai ser chato, você vai ter que responder com certa frequência as mesmas perguntas de várias pessoas, mas tenha paciência, porque isso vai acontecer. Mas o que importa é você tomar cuidado, tá? E nesse seu destino, esperamos que você consiga fazer tudo que você pretende fazer, que você precisa fazer no seu destino. Se for uma viagem turística, sinceramente, não faça, tá? Não faça, até porque a chance de tudo fechar e acontecer o que aconteceu comigo lá na Itália, em Veneza, né? Depois dos outros lugares para onde eu fui, não. Mas em Veneza, eu tive que sair da cidade porque não tinha mais nada para fazer na cidade. Ou seja, se for uma viagem turística, meu conselho é não vá. Se for algum outro propósito que você precise ir de qualquer jeito, se for alguma coisa inadiável, vá, toma cuidado, responda as mensagens das pessoas que estiverem preocupadas com você, tenha um pouco de paciência, responda a cada uma delas e se cuida. É isso que eu posso deixar de mensagem aqui para você nesse vídeo. E para falar ainda sobre muitos assuntos de viagem, nas próximas semanas, você vem comigo.